Prezados irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima. Nesta quarta-feira, em que celebramos a missa votiva de São José, a carta de São Tiago, que acabamos de ouvir, fala sobre o silêncio. Todo homem deve ser pronto para ouvir, como São José, obediente, silencioso e moroso para falar e moroso para se irritar. Por quê? Porque a ira do homem não é capaz de realizar a justiça de Deus. Portanto, devemos rejeitar toda a impureza, todos os excessos do mal e receber com humildade a palavra que foi plantada em nós. Palavra esta que é capaz de salvar as nossas almas. Mas devemos praticá-la, recebê-la praticando-a. Porque quem ouve a palavra e não põe em prática, diz Jesus que é como o homem que construiu a casa sobre a areia. Diz São Tiago que é como o homem que observa seu rosto no espelho. Enquanto está olhando, ele vê o seu rosto. Vai embora, a imagem desaparece, já nem se lembra mais. Aquele, porém, que se debruça sobre a lei da liberdade, a liberdade dos filhos de Deus, não a lei da escravidão, lei esta que agora é levada à perfeição e persevera nela, este será feliz naquele que faz. Não se pode ser um ouvinte distraído, mas devemos ser um praticante daquilo que a lei da liberdade ordena. E São Tiago insiste tanto, mas tanto, no silêncio e no domínio da linguagem, que neste versículo ele diz: se alguém julga ser religioso e não refreia a sua língua, engana-se a si mesmo. Saiba que a sua religião é vã. O verdadeiro religioso é silencioso. No silêncio ele escuta a Deus, no silêncio ele ouve os irmãos e suporta aquilo que os irmãos falam, em paciência, de fraqueza. Com efeito, a religião pura e sem mancha, qual é esta religião? Praticar obras de misericórdia, ou seja, assistir os órfãos e as viúvas e livrar-se do pecado. Não se deixar contaminar pelo mundo. Praticar obras de misericórdia e não se contaminar pelas coisas horríveis que o mundo nos oferece, esta é a religião pura e sem mácula. Mas não podemos nos enganar com uma pretensa religião que se resuma a ouvir distraidamente a palavra de Deus e fazer alguns certos gestos de culto mecânicos. Isto a Bíblia rejeita em particular por meio da carta de São Tiago. O Evangelho hoje apresenta Jesus curando um cego em duas etapas. Numa primeira etapa, o cego vê as pessoas como árvores que andam. Só numa segunda etapa, ele vê as pessoas clara e distintamente. Isto quer dizer que o nosso entendimento cresce gradualmente. Nenhum de nós passa da ignorância completa até a visão plena de uma hora para outra. A gente vai aos poucos e a gente deve ter paciência com a gente mesmo, se a gente não consegue progredir como quereria, e deve ter paciência com os outros, que às vezes não entendem aquilo que a gente fala, não respondem como nós esperaríamos. Deus é paciente. Ele espera o joio e o trigo crescerem juntos para só separá-los na hora da colheita. Ele quer a nossa paciência. Jesus chamou a si mesmo manso e humilde de coração. E se nós cultivarmos esta virtude, sem desistirmos por causa da demora, nós conseguiremos salvar a nós mesmos e aos outros que Deus nos confiou. A São José foram confiados os dois maiores tesouros de Deus, o seu filho Jesus e a mãe de seu filho Maria Santíssima. Com o seu silêncio, com a sua fidelidade à palavra de Deus, com a sua prática da misericórdia,
e com o livrar-se da corrupção do mundo, São José se tornou o modelo, o pai da Sagrada Família, o sustentáculo de Nossa Senhora e São José, que ele nos ensine a pôr em prática as lições desta liturgia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvada a nossa Mãe Maria Santíssima.